Bem-vindos à nossa 28ª aula do Ação Humana. Nós continuamos no capítulo 2, item 8, que tratou da concepção e compreensão, que é uma leitura fantástica, vocês puderam comprovar aí, né? E agora temos um subitem, em que Mises vai discorrer um pouco sobre história natural e história humana. E, como não podemos deixar de fazer, faremos isto no PDF, de tal forma que todos possam compartilhar a leitura. História natural e história humana. Capítulo curtinho, um pedacinho curtinho do item 8. Então vai ser rapidinho essa aula. A cosmogonia, a geologia e a ciência que se ocupa das mutações biológicas são disciplinas históricas, na medida em que lidam com eventos específicos do passado. Olha que coisa interessante. Entretanto, utilizam os mesmos métodos epistemológicos das ciências naturais e, portanto, não precisam recorrer à compreensão. Correto? A geologia, estudar a formação das rochas, é olhar para o passado, mas nem por isso deixa de usar, de ter que recorrer a outra coisa que não, senão as leis das ciências naturais. Física, química, a mecânica, a dinâmica, a todas as questões aí que regram as ciências naturais. Às vezes recorrem a estimativas aproximadas das magnitudes que são o objeto de seu estudo, mas tais estimativas não são julgamentos de relevância, são apenas um método de determinar relações quantitativas menos perfeito do que uma medição dita exata. Quem sabe que não existem medições exatas? Não devem ser confundidas com a situação no campo da ação humana, que se caracteriza pela ausência de relações constantes. Quando falamos de história, o que temos em mente é apenas a história da ação humana, cuja ferramenta mental específica é a compreensão. A afirmativa de que a moderna ciência natural deve todo o seu progresso ao método experimental é algumas vezes criticada, fazendo-se referência ao caso da astronomia. Ela é uma ciência natural, mas não tem como você repetir o que acontece no cosmos dentro de um laboratório. Ela é toda baseada em fundamentos matemáticos, a priorísticos, axiomáticos. Ora, a astronomia moderna é essencialmente uma aplicação das leis físicas, descobertas experimentalmente em nosso planeta, aos corpos celestes. Antigamente, a astronomia estava baseada, sobretudo, na suposição de que os movimentos dos corpos celestes eram imutáveis. Copérnico e Kepler simplesmente tentaram descobrir que tipo de curva a Terra faz em torno do Sol. Como o círculo era considerado a curva mais perfeita, Copérnico o escolheu para sua teoria. Mais tarde, por idêntica suposição, Kepler substituiu o círculo pela elipse. Somente depois dos descobrimentos de Newton é que a astronomia tornou-se verdadeiramente uma ciência natural. Encerrando aqui, para a gente partir depois para os sobre os tipos ideais, e tem 9 que vocês já viram aí, mas Mises precisava discorrer um pouco sobre essas questões, poderiam confundir as pessoas, e o Mises não quer discípulos confusos, tá certo? Então depois vamos para o item 9 do capítulo 2. Até a próxima aula, pessoal.